dia. Que a paz do Senhor esteja com você. Você já se perguntou qual é o verdadeiro segredo para uma vida feliz, estável e que prospere em todas as áreas? Não uma felicidade passageira, mas uma alegria profunda que resiste às tempestades da vida. Muitas vezes buscamos respostas em tantos lugares, mas a palavra de Deus nos dá um mapa claro, um caminho seguro. E hoje vamos descobrir juntos os primeiros passos dessa jornada abençoada. Fique comigo até o final, pois quero fazer uma oração especial entregando a sua vida e seus caminhos nas mãos de Deus. E se você deseja receber mais mensagens de fé e esperança como esta, aproveite agora para se inscrever no canal Acordando em Oração, ativar o sininho de notificações para não perder nada, deixar o seu curtir para nos abençoar e compartilhar este vídeo com alguém que você ama. Vamos juntos espalhar a palavra. O Salmo 1, queridos, é a porta de entrada para uma vida de sabedoria. Ele não começa com uma ordem, mas com uma promessa, uma declaração. Bem-aventurado. Essa palavra no original hebraico, ashrai, não significa apenas feliz, é mais profundo. Significa próspero, abençoado, no caminho certo. É a descrição de uma vida que está no lugar onde Deus planejou. E quem é este homem, esta mulher que alcança tal bênção? O salmista começa nos mostrando o que essa pessoa não faz. Existe uma progressão perigosa aqui que precisamos entender. Primeiro, ele não anda segundo o conselho dos ímpios. O que isso significa hoje? Andar é o nosso dia a dia, nossas escolhas cotidianas. O conselho dos ímpios são as filosofias do mundo, as ideias que dizem que você é o centro de tudo, que o prazer imediato é o que importa, que a ética é relativa. São as vozes que sussurram no seu trabalho, na internet, nas rodas de conversa, dizendo para você pegar um atalho, para se vingar, para ignorar os princípios de Deus porque ninguém está vendo. O bem-aventurado escolhe não caminhar por essa estrada. Ele ouve uma voz diferente, a voz do bom pastor. Mas se a pessoa não vigia, ela progride para o segundo estágio. Ela não se detém no caminho dos pecadores. Veja a diferença. Andar é passageiro, mas se deter-se é parar. É começar a se sentir confortável naquele ambiente. O caminho dos pecadores não é apenas sobre os grandes pecados que chocam a sociedade. É o caminho da prática contínua do erro. É quando a mentirinha se torna um hábito, a fofoca se torna um passatempo, a cobiça se torna um estilo de vida. A pessoa para de lutar contra aquilo e começa a aceitar como normal. Ela se detém. Ela estaciona sua vida moral e espiritual num lugar perigoso. E qual o terceiro e último passo dessa decadência? Ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Este é o nível mais profundo de comprometimento com o mal. O escarnecedor não é apenas alguém que peca, é alguém que zomba da virtude, que ridiculariza a fé, que debocha de quem tenta viver de forma correta. Sentar-se nessa roda é se unir a eles. É rir da piada que ofende a Deus. É concordar com a zombaria contra um irmão. É desprezar o que é santo. A pessoa aqui não apenas tolera o mal, ela o promove, ela o aplaude. O Salmo 1 nos dá um alerta poderoso. A nossa felicidade começa com uma decisão consciente de nos afastarmos dessas três posturas. É uma escolha de separação, não para sermos arrogantes ou superiores, mas para protegermos o nosso coração, para guardarmos a fonte da vida. Antes de construir o novo, precisamos abandonar as ruínas do velho caminho.
Pense nisso. Em qual desses estágios você talvez esteja se aproximando perigosamente? Deus hoje te chama para dar um passo para trás, para sair dessa estrada antes que seja tarde demais. Depois de nos mostrar o caminho que devemos abandonar, o salmista revela o segredo positivo, a fonte do poder do justo. Ele diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aqui está o coração da vida abençoada. A palavra-chave aqui é prazer. Para muitos, a lei do Senhor, a Bíblia, soa como um livro de regras pesadas, de proibições. Mas para o justo, é fonte de deleite, de alegria. É como um filho que ama ouvir a voz do pai, que encontra segurança e identidade em suas palavras. Ter prazer na lei do Senhor é amar a sua palavra mais do que a novela, mais do que as redes sociais, mais do que as opiniões vazias do mundo. É encontrar nela a verdade, a vida, a esperança. É o seu alimento. E esse prazer leva a uma ação. Medita de dia e de noite. Meditar, no sentido bíblico, não é esvaziar a mente. Pelo contrário, é encher a mente com a palavra de Deus. É como o boi que rumina o alimento. Ele come e depois passa o dia inteiro trazendo aquilo de volta, mastigando, extraindo cada nutriente. Meditar é ler um versículo pela manhã e passar o dia ruminando sobre ele. É pensar: como isso se aplica à minha reunião de hoje? Como isso muda a forma como eu trato minha família? O que Deus está me dizendo pessoalmente através disso? De dia e de noite. Não é um ritual de 5 minutos. É um estilo de vida. E qual é o resultado dessa vida? O verso 3 nos dá uma das mais belas imagens da Bíblia, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. Preste atenção em cada detalhe. Primeiro, a árvore está plantada. Ela não nasceu ali por acaso. Alguém a plantou. Isso fala de intencionalidade, de um Deus que nos posiciona, que cuida de nós. Você não está à deriva, você foi plantado por Deus. Segundo, está plantada junto a ribeiros de águas. A fonte de vida dela não é a chuva ocasional. A fonte dela é constante, perene. Os ribeiros representam a presença constante do Espírito Santo, a palavra de Deus, que flui continuamente. Por isso, mesmo que venha um tempo de seca ao redor, de crise financeira ou de problemas de saúde, de lutas emocionais, as raízes desta árvore estão buscando água em uma fonte que nunca seca. Por causa dessa fonte, 3 coisas acontecem, a qual dá o seu fruto no seu tempo. Ela é produtiva, não vive só para si mesma. Ela gera amor, alegria, paz, paciência. E note, no seu tempo. Não se compare com os outros. Deus tem um tempo certo para cada fruto na sua vida. Apenas permaneça conectada à fonte. As suas folhas não cairão. A folha representa a vitalidade, a saúde da árvore. E isso fala de uma vida que tem vigor espiritual, que não se abate, que mesmo nas dificuldades mantém a sua fé, a sua esperança verdejante. As circunstâncias não definem a sua aparência espiritual. E a promessa culminante: e tudo quanto fizer prosperará. Isso não é uma promessa de que você ficará milionário ou nunca terá problemas. A prosperidade bíblica é muito maior. É a capacidade de cumprir o propósito de Deus para a sua vida com sucesso. É prosperar no seu casamento, na criação dos seus filhos, no seu caráter, no seu ministério. É ter a bênção de Deus em tudo que você faz, porque você está fazendo tudo conectado a Ele. Essa é a vida que Deus sonhou para você. Depois de pintar o quadro glorioso da vida do justo, o salmista faz um contraste abrupto e chocante. Verso 4. Não são assim os ímpios. É uma negação total. Tudo que foi dito sobre a árvore,
A estabilidade, a fonte constante, o fruto, a vitalidade, a prosperidade, nada disso se aplica à vida de quem escolhe o caminho da impiedade. Mas como eles são, então? A palavra descreve, mas são como a moinha que o vento espalha. A moinha ou palha é o resíduo inútil do grão. É leve, sem raiz, sem peso, sem valor. Ela não tem direção própria. Qualquer vento a leva. O vento da nova moda, o vento da opinião popular, o vento da dificuldade, o vento da tentação. A vida do ímpio é uma vida sem substância, sem estabilidade. Parece forte por fora, mas por dentro é oca. E no primeiro vendaval do juízo de Deus, ela é levada para longe. Que contraste poderoso com a árvore firmemente plantada. E essa diferença fundamental leva a duas consequências inevitáveis, descritas no verso 5. Primeira, por isso os ímpios não subsistirão no juízo. No dia do juízo final, quando todos nós estivermos diante de Deus, aqueles que viveram na impiedade não terão como se manter de pé. Suas desculpas, suas justificativas, sua zombaria, tudo se desfará diante da santidade do juiz. Eles não terão defesa. A vida deles, como a moinha, será provada como sem valor. A segunda consequência é aqui e agora. Nem os pecadores na congregação dos justos. Isso significa que, em última análise, não há comunhão verdadeira entre a luz e as trevas. Embora convivamos no mundo, na Assembleia do Povo de Deus, na comunidade da fé, o pecador que não se arrepende, que ama o seu caminho de erro, nunca se sentirá verdadeiramente em casa. Seus valores, seus desejos, seus prazeres são diferentes. Ele pode até estar fisicamente presente, mas o seu coração está em outro lugar. E no fim, a separação será completa. Finalmente, o Salmo 1 se encerra com a razão fundamental para tudo isso, o grande porquê. Verso 6. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. A palavra conhece aqui é o hebraico yadá. Não é um conhecimento distante, intelectual, é um conhecimento íntimo, pessoal, de relacionamento. Deus não apenas sabe qual é o caminho do justo, Ele caminha com o justo. Ele se importa, Ele guia, Ele protege, Ele aprova esse caminho. É um caminho de comunhão com o Criador. É por isso que é um caminho de vida. Em contraste, note o que ele diz sobre o caminho dos ímpios. Ele não diz que Deus não conhece esse caminho. Ele diz que o caminho em si perecerá. É um caminho que leva à destruição, um beco sem saída. Deus, em sua onisciência, sabe exatamente onde esse caminho termina, na ruína, na separação eterna dele. Portanto, o Salmo 1 nos apresenta uma escolha clara, 2 caminhos, 2 estilos de vida e 2 destinos. Não existe um terceiro caminho. Ou você é a árvore plantada buscando o seu prazer e a sua força na palavra de Deus, ou você é a moinha, levada pelos ventos do mundo e destinada a perecer. A escolha é sua. Hoje, agora. Qual caminho você escolherá? Feche seus olhos onde você estiver. Quero orar por você agora. Soberano Deus e amado Pai, eu coloco diante de Ti a vida desta pessoa que assistiu a este vídeo. Tu a conheces pelo nome. Conheces as lutas, as dores, os medos e os sonhos que moram em seu coração. Senhor, talvez ela tenha se identificado com a imagem da moinha, sentindo-se sem rumo, levada por qualquer vento de dificuldade ou má influência. Talvez ela tenha percebido que, sem querer, andou segundo conselhos que a afastaram de Ti, se deteve em caminhos de erro ou até se sentou em rodas onde Teu nome era zombado. Pai, perdoa, lava com Teu sangue precioso e dá a ela hoje a força para se levantar e mudar de direção.
Arranca, Senhor, toda raiz de amargura, todo hábito pecaminoso, toda a amizade que a afasta de Ti. E eu clamo, meu Deus, para que ela não seja mais moinha, mas que a partir de hoje ela seja como a árvore. Planta, Senhor, a vida dela junto aos Teus ribeiros de águas vivas, que ela encontre um novo e imenso prazer na Tua palavra, que a meditação nas Tuas promessas seja o alimento da alma dela de dia e de noite. Que ela comece a dar frutos, Pai, frutos de um novo caráter, de um novo testemunho, que a vitalidade espiritual, as folhas verdes, sejam a marca da vida dela, resistindo a toda seca e a toda tempestade. E eu declaro a Tua promessa, que tudo o que ela fizer, guiada por Ti, prosperará para a Tua glória. Pai, conhece o caminho dela, caminha com ela, segura em sua mão e não a deixe se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Guarda o seu coração, a sua mente, a sua casa e a sua família. Que a bênção do bem-aventurado, a felicidade que vem de Ti, seja a realidade na vida dela todos os dias. Eu abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.